falar com vocês. Essa é uma hora vocês vão ver que vai passar rapidinho. É um momento de descontração. É um momento que eu quero fazer assim algo que eu gostaria, às vezes, que faltou um pouquinho na minha adolescência, lá na minha vida, de alguém para dar algum comentário desse tipo. Então, espero, depois eu quero o feedback de vocês também, tá? A gente vai conversar um pouquinho. Vamos começar. Meu nome é Fábio, tá? Sou conhecido em Itapeva como Binho. A minha loja se chama Binho Celulares. Eu tenho atualmente mais de 60 mil clientes cadastrados. A gente atende pessoas aqui de Itapeva, da região. E como começou tudo isso? Começou do zero. Começou da minha vontade de querer mudar de vida, da minha vontade de querer algo a mais, da minha vontade de querer fazer sempre mais e melhor. O que é fazer mais e melhor? Fazer acima da média. Porque para fazer igual, tem bastante gente. Para fazer mais ou menos, tem bastante gente. Agora, para fazer bem feito, tem poucas pessoas. Então, eu quero estar no meio dessas poucas pessoas. A minha palestra ela é voltada para empresários. Essa palestra aqui eu dei para um grupo de empresários aqui da cidade que são renomados. No dia eu estava lá presente também, ao lado. Lá estava o professor Gretz, acho que já ouviram falar dele, né? Ele é uma pessoa que ele é um professor conhecido da palestra no Brasil inteiro. E ele é uma pessoa muito conhecida e ele estava presente nesse dia lá. Tirei uma foto com ele e tal. E ele é palestrante também. Ele tinha dado palestra aqui em Itapeva num dia anterior para mais de 2.000 pessoas no Espaço Madrid. Então, o que eu tento mostrar, através dessa palestra aqui, como é que a gente pode fidelizar clientes. Mas não é só fidelizar cliente. É fazer com que traga-se para você as pessoas. Isso pode ser utilizado em tudo. Ele pode ser utilizado na vida da gente, no dia a dia da gente, na escola, pode ser utilizado no trabalho, na família. O que é fidelizar? Fazer com que nos procure de novo, fazer com que volte para nós. Quem aqui trabalha, levanta a mão, por gentileza. Alguns recebem bolsa. Recebem bolsa alguém? Como que é o nome da bolsa que tem agora? Bolsa Estágio. Bolsa Estágio, né? Então, legal. Eu, na minha época, não existia a Bolsa Estágio, não tinha bolsa, era só realmente... Quem fez Cefam, acho que tinha, né? Magistério tinha, mas na minha época não tinha. Daí eu trabalhei e estudei. Então, ou seja, trabalhar e estudar é um pouco complicado, né? Para quem trabalha e estuda, com certeza é um pouquinho complicado, porque acaba sendo um pouco cansativo. É aquele momento que você chega assim, poxa, eu estou cansado do trabalho, tem que ir para a escola, daí no caso. E daí você tem que vir aqui, se dedicar, ouvir o professor. Mas tudo isso é uma fase da vida de vocês e que vocês devem aproveitar. É uma fase que, tipo, vai passar. Vai chegar um momento que vocês vão olhar para trás e falar, poxa, eu queria voltar. Igual quando aparece alguns Reels, às vezes, aí no Instagram, às vezes, TikTok da vida, falando para você assim, você lembra da última vez que você brincou na rua, que você não brincou mais com seus amigos de bola, ou as meninas com as amigas e tal? Porque essa fase passa. Todas as fases da vida da gente, tem a fase lá de criança, adolescente, jovem, adulto. Vocês já estão entrando na fase de jovem adulto. Aqui ninguém é criança mais, né? Às vezes a gente toma as atitudes de criança, mas a criança interior da gente. A parte exterior nossa, ela já está tomando forma. Ela já começa a ter responsabilidades, exigir um pouco mais de nós. Todos estão fazendo curso técnico, né, Nilson? Todos fazem curso técnico. Eu, assim, gosto de falar com esse pessoal de curso técnico e a vocês, porque vocês já buscaram isso. Eu tenho certeza. Tem curso de farmácia, né? É um deles. Qual que é o outro? Logística é? ADM, que legal. Ninguém foi na casa de vocês lá amarrar uma corda na mão de vocês e trazer vocês para cá, né? Não, né? Vocês vieram porque, entre aspas, ou escolheram, ou porque foi uma oportunidade, ou porque, era o que tinha, mas é uma oportunidade. Pode ser que vocês não trabalhem na área que vocês vão se formar, tá? Pode ser que aquela pessoa, minha esposa é farmacêutica, por exemplo, ela não trabalha na área de farmácia, ela é empresária hoje em dia, ela cuida do meu e-commerce. Além da loja que eu tenho mais 2 empresas de e-commerce que vendem para o Brasil inteiro. Então, ela não trabalha, trabalhou durante 6 anos praticamente em farmácia e hoje ela é diretora da minha empresa de e-commerce. Então, ou seja, não é porque você vai se formar numa área que você vai simplesmente trabalhar naquela área. Vai ser um degrau. Eu, por exemplo, sou formado em tecnologia e segurança pública. Não tem nada a ver com a minha área atual hoje, que é a área de assistência técnica de celular e e-commerce. Mas isso agregou para a minha vida. Eu já trabalhei aqui na Guarda Municipal de Itapeva durante 7 anos, que é a área policial. E isso agregou para a minha vida. Eu trabalhei como pedreiro, agregou para a minha vida. Eu trabalhei como pintor, agregou para a minha vida. Eu trabalhei de açougueiro, repositor. Hoje eu estou empresário. Eu uso dizer que eu estou empresário porque pode ser que surja uma oportunidade depois e eu acabe deixando de ser empresário. Recentemente, mesmo essa semana, eu recebi uma mensagem do Sebrae, eles estão convidando um consultor sênior. Salário de R$10 mil, por exemplo, para
para uma pessoa que queira atuar nessa área. Então, ou seja, não vai ser empresário, você é uma pessoa para trabalhar com consultoria. Eu não vou fazer isso, não vou entrar nessa área, né? Foi uma mensagem que mandaram dentro do grupo que a gente tem, de pessoas que fizeram Empretec, que é um curso que tem voltado para empreendedorismo, que eu vou falar um pouco para vocês também. Então, a gente tem momentos da vida da gente. O que fez eu chegar aqui? Por que eu digo para vocês que tudo aquilo que eu fiz agregou? Porque eu soube aproveitar as oportunidades que vieram para mim. Então eu perguntei para ele se ele tem celular. Não tem. Daí eu perguntei, você quer um celular? Vou te dar se você quiser. Por que eu fiz isso? Porque eu vi ontem mesmo, eu gosto de ler algumas coisas, né? E estava vendo um dia que um grande CEO de uma empresa, ele chegou para uma repórter que estava entrevistando ele, e ele pegou e falou para ela bem assim, eu vou te dar um cheque em branco, pode colocar o valor que você quiser nesse cheque. Daí ela pegou e recusou da primeira vez, eu não quero. Eu vou oferecer de novo para você esse cheque em branco. E o cara era bilionário, multibilionário. Seria aí o dono da Microsoft, um Bill Gates da vida, poderia ser um Steve Jobs da Apple. Ele falou assim, eu vou te dar esse cheque. Você simplesmente escolhe o valor que você quer colocar nele que eu vou te dar. Segunda vez. Ele foi, ela falou, não, eu não quero, ela estava para entrevista. Daí ele pegou e falou, vou te dar uma terceira oportunidade, vou te dar esse cheque e você coloca o valor que você quer. Ela disse não novamente. Depois ela perguntou para ele qual é o segredo para conquistar o sucesso ou ser da forma que você chegou. Ele falou, é aproveitar as oportunidades. Coisa que você não fez. Porque ele não estava brincando. Da mesma forma que eu estava brincando com ele, estava falando sério. Você, quando recebe uma oportunidade, o cavalo ele passa galopando na sua frente com a sela, tudo bonitinho, o que você tem que fazer? Aproveitar essa oportunidade. Se ela tivesse colocado naquele cheque lá, por exemplo, eu quero 10 bilhões, colocado um monte de zerinho lá, o máximo que desse, ela iria receber esse valor. Mas ela não quis, ela não soube aproveitar. Ela focou simplesmente naquele momento dela ali, não, eu tenho que estar aqui só para entrevista e nada mais, eu não posso aceitar isso daqui. Existe a ética, existe o bom senso, mas naquele momento era uma conversa séria. Então existe um momento da gente descontrair, um momento que é sério, vocês vão ver isso na empresa que vocês forem trabalhar, vai ver isso no local onde vocês estiverem trabalhando. Dentro da casa a gente é assim, né? Às vezes o pai fala bravo, a mãe fala bravo, a gente tem que abaixar a cabeça e ficar quietinho. Então, ou seja, não é diferente também na vida da gente real. É necessário que a gente seja pessoas, que nós sejamos pessoas em que saiba aproveitar as oportunidades. E aproveita essa oportunidade aquela pessoa que está de olho aberto, aquela pessoa que se destaca, aquela pessoa que tenta fazer para mais. O Fábio, que eu comecei a falar para você, quem sou eu? Essa aqui é minha família, essa aqui é minha esposa, esse aqui é meu filho Emanuel, tem 6 aninhos, é muito esperto. Vou fazer uma pergunta para vocês também aqui, quem já me conhecia? Já ouviu falar do Binho? Levanta a mão. É legal quando é assim, onde todo mundo, praticamente todos já conhece. Quem me segue no Instagram aqui, levanta a mão. Então vai começar a seguir depois, tá? Binho de Itapeva tá lá. É bem conhecido lá, tem mais de 20 mil pessoas. Vocês não estão no meio dessas 20 mil aí que me seguem aqui de Itapeva. Então, sigam o Binho de Itapeva, tem bastante conteúdo legal lá. Eu falo muito sobre a minha vida, falo muito sobre isso que eu estou conversando com vocês hoje. Eu tento fazer com que as pessoas acreditem nos seus sonhos. Quem aqui já foi na minha loja, na Binho Celulares? Olha que legal. Pode abaixar a mão? Como eu tenho muitas pessoas que vão lá, todo dia a gente chega a atender de 20 a 50 pessoas na loja. E não dá para guardar a fisionomia de todos. A gente sempre olha para um ou outro aqui e a gente fala, já vi essa pessoa em algum lugar. Então, ou seja, significa que a gente já teve algum tipo de contato. Na minha loja, para quem já foi lá e foi recentemente ou foi algum tempo atrás, não sei se vocês já notaram, tem um painel bem grande lá com fotos. Vocês viram? Quem foi lá? Então, tem um painel bem grande lá com várias fotos minhas. Daí tem foto minha andando com golfinho, tem uma foto minha andando de Ferrari, tem uma foto minha em cima de uma R6 da Yamaha. Daí tem pessoas que pensam assim, viu, mas esse cara acho que quer se aparecer. Eu vim aqui na loja dele, na empresa dele, tem um aquário, uma sala de espera, um painelzão gigante, com algumas fotos assim que chamam a atenção. Mas essas fotos, daí está escrito embaixo assim, ó, todos os seus sonhos são possíveis de ser realizados. Já aconteceu de chegar pessoas na minha loja e de ela começar a conversar com essa pessoa, uma senhora recentemente, acho que faz um ano mais ou menos atrás, e dela tinha se aposentado, era professora, ela tinha se aposentado, ela chegou na loja e ela pegou e falou assim, nossa, que lindas suas fotos. Ela falou, você é meio narcisista. Eu falei, não, eu simplesmente gosto de mostrar para as pessoas que eu sou de um cara que tem uma foto bem pequenininha assim, tem um fusquinha parado na frente, daí tem lá uma borracharia e uma loja de informática, daí está escrito assim, ó, em 2005 eu era borracheiro, eu trabalhava aqui. Então essa foto mais forte que tem lá, de 34 fotos que tem lá, essa é a mais forte, porque foi onde eu comecei. Daí eu falo para a pessoa, eu não sou narcisista, eu quero mostrar para a pessoa que qualquer um consegue realizar seus sonhos. Eu era borracheiro.
Não desmerecendo as profissões, mas quando a gente coloca, por exemplo, como borracheiro ou açougueiro, a gente pensa assim, essa pessoa não tem oportunidade, essa pessoa, isso é muito difícil. Eu trabalho de serviços gerais, eu trabalho de pedreiro. Você pode realizar os seus sonhos, é que tudo tem um momento certo. Eu tive que esperar 20 anos para poder alcançar os meus objetivos, e estou alcançando ainda. Tudo aquilo que eu quero, almejo para a minha vida, eu corro atrás. Eu traço metas, traço objetivos. Assim como eu vou falar para vocês depois como que funciona isso de traçar meta, traçar objetivos. Chegando na loja, essa mulher ela pegou e falou assim para mim, nossa, que legal, eu estou olhando suas fotos, agora eu entendi, né, que você quer... Eu me aposentei, eu fui professor a minha vida toda, mas eu nunca viajei. Como que eu faço para viajar? Lá tem foto minha em Cancún, tem foto minha no Nordeste, eu conheço praticamente todos os cartões postais do Nordeste, do litoral. Daí eu peguei e falei para ela, é tão simples, vou passar o contato para você de uma agência de viagens, que eu sempre viajo com ela, você vai conversar com ela, vou ligar para ela, avisar para ela que você nunca viajou e que você tem vontade de viajar. Ela falou, eu tenho dinheiro, eu tenho tempo, mas eu não sei como faz. Acontece muito, às vezes. Porque vai chegar um momento que a gente hoje, às vezes pode ser que seja um momento que você não tem dinheiro, você tem tempo, e às vezes você não sabe o caminho também, está começando a aprender o caminho, aprendendo a correr esse caminho, percorrer esse caminho. E no caso dessa senhora, ela entrou em contato com essa agência de viagens e voltou mais ou menos uns 3 meses atrás, ela já tinha feito 5 viagens. E ela agradecendo eu por causa da oportunidade dela ter chegado na loja, ter determinado um pouquinho do meu tempo para ela, de ficar ali 15 minutos explicando para ela como que funciona tudo isso. E ela falou que foi uma das melhores coisas, ela é viúva já, ela falou que foi uma das melhores coisas que aconteceu na vida dela, ela começou a viajar agora, espairecer a cabeça, conhecer lugares. Expliquei como que funciona para você viajar barato, hoje em dia que tem como você viajar sem gastar muito também, usar pontos de cartão de crédito, usar milhas, promoções de pacote de viagem aérea, então existem várias formas, você vai aprendendo com o tempo. Uma das minhas palestras que eu tenho, que é só sobre isso, é de educação financeira. Eu não vou conseguir me estender muito na educação financeira, porque ela toma bastante tempo. Eu vou dar só um exemplo depois para vocês aqui do que é a educação financeira e como a gente pode colocá-la na vida da gente em prática e você economizar dinheiro para poder conquistar os seus objetivos. Que é a gente abrir mão de algumas coisas para poder conquistar outras. A vida da gente é feita de prioridade. O que eu quero? Eu quero um carro ou eu quero um iPhone? Eu quero uma bicicleta ou eu quero um videogame? Eu quero videogame, eu vou trabalhar para o videogame, então eu vou focar naquilo ali. Não dá para ter os dois agora, eu vou focar em um, depois eu vou lá e compro a bicicleta. Eu vou trabalhar com isso depois com vocês também. Eu sou o Fábio, que sou marido da Aline, pai do Emanuel, tenho 40 anos, empresário, estou empresário como disse para vocês. Aqui a gente já vai começar a minha história que eu comecei dizendo para vocês já hoje. Borracheiro, essa foto aqui é a foto que está lá no meu painel, tá? Que eu falei para vocês agora de pouco. Como que eu comecei a minha vida. E quando olha num monte de fotos, às vezes essa foto aqui ela é ignorada. Às vezes todo mundo olha, pessoal, por que tem uma foto de borracheria ali? Por que tem uma foto do lado aqui? Loja de celular, o que está fazendo isso? Essa é a foto mais pesada para mim que tem. Ela é mais pesada do que eu nadando com golfinho, mais pesada do que eu andando de Ferrari, andando de Porsche. Então essa foto tem um valor para mim, porque é a época que eu estava no mesmo lugar de vocês. É a época onde eu estava começando a minha vida. Eu tinha 19 anos nessa época, 18, 19 anos. E eu abracei para mim, uma borracheira do meu avô, que ele tinha fechado, eu reabri ela e foi o maior sucesso. Daí que eu descobri como é que você faz para poder fidelizar clientes. Sempre fazendo para mais. Pedreiro, foi uma época que eu trabalhei, tive oportunidade, e o início de tudo foi com informática. Antes de existir o celular, era tudo voltado para isso daqui, notebook, computadores. E como que eu aprendi isso? O que tem a ver? Como que foi cair isso na minha mão? Eu sempre pedi para Deus e para o universo para que Ele me desse oportunidades. A gente tem que... Todo mundo aqui acredita em Deus? Então, tem alguém que não acredita em Deus? Não tem problema também. Não tem problema. Por quê? O universo, eu acredito assim, Deus e o universo. Quando a gente solicita qualquer coisa para a vida da gente, vai retribuir depois. Seria a lei da atração. Então tem um curso que eu vendo na internet, já vendi até para fora do Brasil, e que é voltado só para isso. Se chama O Segredo da Vida, que é o que estava escrito no comecinho ali. Eu tinha o site agora, eu estou direcionando diretamente para a Hotmart, mas é um curso que fala sobre isso, como você poder conquistar as suas coisas através da educação financeira e através também das suas opiniões, através dos seus objetivos e dos seus sonhos. Detalhe importante, todo mundo que presta atenção na palestra vai concorrer a um brinde especial para tirar na loja comigo depois, tá bom? E um brinde legal, tá? Não vou contar pra vocês não o que é, mas depois o senhor pega o nome deles, Denilson, sorteia uma pessoa e daí vai poder retirar comigo lá na loja lá. É um brinde, entre aspas, simples, mas é uma coisa que todo mundo gosta, daí no caso. No finalzinho eu conto pra vocês o que é. Então preste atenção na palestra, tá? Quem tiver dúvida pode falar comigo, depois eu vou abrir um tempo pra vocês. Eu comecei a trabalhar com informática, olha que interessante, eu tive um primo meu que morou nos Estados Unidos durante 4 anos, e ele voltou dos Estados Unidos, ele era bem novinho, devia ter mais ou menos, acho que uns 14 anos também na época, e meu sonho sempre foi ter um computador. Foi um dos maiores objetivos da minha vida, era ter um computador. E naquela época,
ele voltou dos Estados Unidos e trouxe uma planilha gigante, era uma apostila do Windows 98, pode-se dizer assim. E eu peguei e comecei a ler aquilo lá, e achava super interessante daí no caso. Falei, nossa, que legal, é um mundo diferente. Hoje a gente está acostumado muito com celular, tudo pronto, você não tem até corretor ortográfico, com essa digitou errado, já corrige para você. Naquela época era tudo disquete ainda, CD do Windows nem existia, estava começando em 95, 98. E ele voltou dos Estados Unidos e é um sonho que eu tinha. Daí eu cheguei a conversar com a minha avó. A minha avó, eu falo assim, que ela é uma das pessoas que mais me motivou na vida, foi minha avó e meu avô. Porque teve um dia que eu peguei e estava sentado lá na cozinha da casa dela e falei, vó, eu tenho vontade de ter um computador. E computador é uma coisa que era absurda naquela época, como se você fosse comprar um carro hoje de 200 mil reais, pode dizer. É um exemplo, para quem não tem condições. Eu ia ficar praticamente 3 anos pagando, como se fosse um financiamento, só que eu tinha outras prioridades. E eu sentado, eu lembro até ela já falou, filho, se você tem vontade, trabalhe que você conquista. Essas palavras eu guardei pra mim e uso até hoje. Se você tem vontade de alguma coisa, eu quero ser minha avó agora falando pra vocês. Se você tem vontade de ter qualquer coisa na sua vida, se é prioridade, você sonha com aquilo, trabalhe que você vai conquistar. Não é impossível. Ela falou isso pra mim, eu gravei aquilo, eu falei, eu vou trabalhar e vou conseguir. Um tempo depois surgiu a oportunidade, um cara trouxe para Itapeva, começou a vender computadores usados aqui, daí ele abria a promissória para pagar, eu fui lá e consegui alguns cheques da minha tia, parcelei um monte de vezes, daí no caso, eu gastava o salário praticamente inteiro, eu estava mexendo com a borracharia, eu tinha saído do açougue, e praticamente eu investia tudo nesse computador. Como é que eu fui aprender a mexer com o computador? A necessidade. Às vezes a necessidade molda a gente. Por quê? Eu não tinha dinheiro para pagar um técnico para consertar o meu computador quando ele parasse de funcionar. E o que acontecia? Do nada aparecia uma tela azul na tela, assim, do monitor. A famosa tela da morte, que vocês acho que nem sabem o que é, tem que procurar no YouTube o que é isso. Aí quando parou de funcionar ali, deu um PT realmente, eu falava assim, como é que eu vou fazer? Fui lá e levei pro cara que era o técnico, ele cobrou, era quase uma parcela do computador para poder arrumar. Só que ele arrumou em menos de 2 horas. Eu falei, caraca, eu às vezes trabalho o dia inteiro para ganhar 1/3 do que ele cobrou de mim para poder consertar o computador. Quem assume risco ganha mais, tá? Eu vou perguntar para vocês, por exemplo, quem ganha mais? É o pedreiro ou o engenheiro? O engenheiro. Daí você fala assim, se der um problema de uma casa que está construindo cair, quem que responde? É o pedreiro ou é o engenheiro? Quem assume risco ganha mais, tá? Daí eu peguei e falei, poxa, ele, no meu pensamento de hoje, né? Ele assumiu o risco, ele consertou, ele estudou para aquilo. Então o que eu fiz? Da segunda vez que deu a famosa tela da morte, que meu computador ficou azul, eu falei, eu não vou levar para ele. Eu vou tentar eu mesmo fazer o reparo. Fui lá, catei a apostila do meu primo lá, tinha uma parte escrita, ó, retire a memória, passe uma borracha, reencaixe novamente. Voltou a funcionar, falei, caraca, em 5 minutos eu consertei o meu computador. Daí isso era parte de hardware. Daí depois deu um outro problema. Daí precisava, no caso de um disquete, fui lá, consegui programar o disquete para poder fazer a instalação. Funcionou, deu certo. Daí começou a minha história. Por quê? Um outro primo meu acabou comprando um computador, daí ele tinha um amigo que era filho de um dono de uma serraria, aqui na região, e daí esse cara uma vez deu o problema da tela azul no computador dele, ele falou, eu tenho um primo meu lá que mexe, daí ele falou assim, ele mexe, mas o que ele faz? Ele é borracheiro. Ele é borracheiro, mas ele mexe com o computador. Daí eu não mexia com o computador, eu arrumava o meu só. Esse cara foi em casa, parou um carrão na época lá com o pai dele lá e tal, eu trazer o computador pra você aqui que falaram que você conserta. Falei, vou ver o que dá, né? Fui lá e consertei o computador, entreguei pra ele, não sabia nem quanto cobrar. Eu lembro que na época eu acho que era tipo 20 reais o negócio. Só que 20 reais era muito dinheiro, é como se fosse tipo 200 hoje. Daí ele me deu os 20 reais, porque eu ia cobrar uns 5 dele, que eu não queria nem cobrar. Eu falei, não, imagina, isso aqui foi fácil pra mim, porque eu não tinha valorização do meu serviço. A gente tem que valorizar. Valorizar o nosso tempo, valorizar o nosso trabalho. Tudo tem custo, a gente fala assim que nem relógio trabalha de graça, né? Mas por quê? Tudo tem custo. É aquilo que você falou, né, Nilson? Agora o horário que vocês não vão sair, vocês vão ficar aqui, né? É só o sinal. Daqui a pouco começa a dançar aqui na frente, né? Começa a mexer as perninhas já aqui, daí, segurando. Eu peguei, falei, eu não sabia nem o que cobrar dele na época, porque eu não tinha noção de precificação. Eu peguei e falei assim pra ele, não é nada. Ele foi lá, tirou uma nota de 20 reais e me pagou. Falei, caraca, quanto dinheiro? Porque era tipo assim, 20 reais há 21 anos atrás praticamente, é como se fosse os 200 reais, que hoje 200 reais é tipo 2 dias de serviço, dentro de 3 dias, 4 dias quase para quem ganha o salário mínimo. E eu ganhei aquilo em menos de 2 horas. Daí eu falei, poxa, que área legal de trabalhar. Falei, eu vou ganhar igual médico, vou começar a trabalhar nessa área. Nem sempre é desse jeito, tá? As coisas têm serviços que você leva, perde o dia para fazer um computador daí. Mas foi um aprendizado para mim em valorizar o meu tempo, valorizar o meu conhecimento
E ao mesmo tempo também aprendi que eu tenho que fazer bem feito para que a pessoa volte de novo. Porque se eu fizer mais ou menos, ele não ia voltar. Se eu não desse a solução para ele não iria voltar. Eu fui num congresso ano retrasado em São Paulo, estavam participando 600 empresários lá em São Paulo, lá, todo da área de celular e tecnologia. Chegou um cara lá que se chama Alfredo Soares, ele é dono da G4 Educação, ele é multibilionário. Ele foi dar uma palestra para nós, para você ver, a gente sempre vai aprendendo com os outros, né? Ele chegou e falou assim, vocês sabem o que é ser empresário? Daí todo mundo, cada um com uma opinião, né? Empresário é ser aquela pessoa que sabe resolver o problema do outro. Eu falei, não tem nada a ver isso, né? As pessoas falam, não tem nada a ver. Ele falou, não aparece problema todo dia para você resolver lá na sua empresa? Não aparece então. E se você não resolve, você está sendo um bom empresário? Você está tendo solução para o problema da outra pessoa? Daí todo mundo concordou. O que é ser empresário, por exemplo, para mim hoje? Qual que é o problema que eu resolvo na loja? A pessoa chega com a tela quebrada do celular, eu vou consertar o celular para ela. Eu simplesmente estou resolvendo o problema dela. Não está carregando, eu vou lá, conserto, eu estou resolvendo o problema dela. Às vezes eu sou meio psicólogo lá na loja também, lá, porque tem pessoas que chegam nervosas, chegam chorando, às vezes chega lá, tipo, numa situação bem triste, por quê? Ninguém consegue viver sem o celular hoje em dia. Virou um caso de necessidade para nós. É para o uso do banco, é para comunicação, é para estudar, para tudo que você for fazer hoje você necessita do celular. Essa é a minha história de como eu entrei na área de celular. Eu vou tentar chegar para vocês como que eu fui parar na área de celular depois, né, no caso. A área de informática, para migrar para a área de celular. O sucesso ele é um processo, não é destino. Aproveite a jornada. Eu falei para você já hoje. Eu tentei fazer o meu melhor. Tentei e fiz, quando trabalhei nas outras profissões que eu mencionei. Você aproveitar a jornada, eu quando trabalhava como borracheiro era feliz demais. Falei, caracas, eu era muito feliz. Eu aproveitava a minha vida ali. Era o momento da minha vida. Às vezes a gente quer pular etapas. Às vezes eu estou, por exemplo, hoje, digamos que você está trabalhando de repositor no mercado. Daí você está lá e você fala, poxa, eu assisti a palestra do Binho, o Binho tem 2 carrão lá, tem um Commander, tem um Sentra e tal, lá 2025, mas eu quero ter isso daqui amanhã. E você vai deixar de viver a sua vida para tentar viver a vida do outro, que acontece muito hoje nas redes sociais. Você vê aqueles youtubers, você vê aqueles influencers, às vezes, aí no Instagram, postando lá o cara andando de carrão e tal, eu quero ter a vida dele ali. Você esquece de viver a sua vida. Você esquece de aproveitar a jornada sua. Curta esse momento porque ele vai passar. Aproveite esse momento porque vai chegar um momento que vai sentir falta desse daqui que você está vivendo. Então o processo, ele começa e tem que ser num todo. Aproveite os momentos que você vive em família, que é o principal de tudo. Eu sei que às vezes tem pessoas aqui que saíram de casa hoje, que às vezes deixaram problemas lá, às vezes discutiu com a mãe, discutiu com o pai, às vezes está com o coração apertado, ou às vezes, né, pensando, falei, poxa vida, discuti com meu pai. Já teve dias, se não foi hoje, teve dias que aconteceu isso, de você vir nervoso para a escola, às vezes porque brigou com o irmão, ou brigou com a namorada, ou com o namorado. Então tem momentos que você tem esses momentos, assim, e você está sorrindo aqui. Chega a pessoa a conversar com você, às vezes o professor está nervoso aqui na frente, a professora está nervosa aqui na frente, os boletos que está chegando, a conta que eu tenho que pagar, um problema que surgiu, mas você não deve deixar de aproveitar a jornada, deixar de aproveitar o momento que você vive. Eu, quando trabalhava, por exemplo, no açougue, uma coisa que era bem chata de fazer, eu vou contar isso aí bem curtinho para vocês, por exemplo, limpar, por exemplo, a máquina de cortar frios. Daí às vezes acontecia de chegar, o açougue ia fechar, por exemplo, no domingo, 1h da tarde. Daí era 12h55, aparecia alguém lá, eu quero presunto, mussarela e mais não sei o que, salame também. Eu falei, pô, você olhava pro lado assim, a máquina estava limpinha, né? Você ficava, poxa, eu vou ficar mais meia hora para limpar depois. Para mim eu fazia sorrindo. Eu cortava porque eu imaginava, se eu fosse dono do açougue, eu ia querer vender. Hoje o cliente chega na minha loja, por exemplo, que nem ontem eu saí da loja, eu tenho um horário. Eu entro 9h30, deixo meu filho na escola, vou para a loja. Hoje eu me policio muito sobre isso, né? Tem que valorizar o nosso tempo e família. E depois, às vezes, quando eu vou buscar ele, eu saio 5 horas da tarde para buscar ele na escola. Ele estuda no Colégio Sol. E eu pego e falo assim, o cliente chegou na loja ontem, eu saí da loja ontem, era praticamente quase 8h30, 9 horas da noite. Mas eu cheguei a passar a noite inteira trabalhando na loja. Não é da época que eu trabalhava na guarda, que eu trabalhava madrugada. Teve períodos que eu começava a trabalhar às 7 horas da manhã e terminava às 7 horas da manhã no outro dia, devido à quantidade de serviço que tem, graças a Deus. O cliente chegou na loja às 6 horas da tarde. Viu, você tem um celular para vender? Como que eu vou atender ele? Como que eu vou tratar ele? Como que eu vou fidelizar esse cliente? Como que eu vou trazer ele para mim de volta? Eu estou fechando, não dá mais tempo. Às vezes dá vontade, sabia? Às vezes você fica na nossa consciência humana, no ser humano que a gente é, mas daí eu sou empresário, eu sou o dono. Mas e o funcionário que trabalha comigo lá? Hoje eu estou com 5 funcionários, contratei mais um agora recentemente, mas
E como que eles tratam o cliente se estiver fechando a loja? O meu funcionário ganha hora extra. A hora extra dele é bem alto o valor, que nem hoje meu funcionário mandou a hora extra que ele teve esse mês, por exemplo, deu 17 horas de hora extra. Ou seja, só o salário dele acrescenta aí no caso aí 17 vezes 2, vai dar 34, né? É isso mesmo. R$340 a mais no salário dele, para ficar durante esse período. Ou seja, ficou meia hora, às vezes, cada dia ali do dia. E no final ele recebe um valor bem mais alto depois no salário. Já ganha super bem, tem um salário bem alto para o padrão da cidade, mas vai agregar. É valorização, porque ele está usando o tempo dele, eu tenho que valorizar o tempo dele. Eu sou o dono da empresa, então eu não ligo de ficar lá até 1h da manhã, meia-noite. Mas imagine você funcionário. Eu falo assim, eu vou ficar mais para o meu patrão enricar. Não é o seu patrão que está enricando, é você que está ganhando conhecimento. As pessoas não valorizam isso, porque vai chegar um momento da sua vida, eu tenho algumas palestras que eu dou que são para empresas, e eu falo com os funcionários. E daí às vezes eu chego lá e falo assim, a loja de roupa, principalmente, tem muita loja de roupa na cidade, comércio de roupa. Daí chega uma pessoa para querer comprar roupa ali 5h30 da tarde, a loja fecha às 6. A pessoa chega e fala, ih, já olha para o lado assim, já desanimado, já não quer atender. Eu falo, às vezes perde a oportunidade. Às vezes aquela pessoa que vai chegar naquele momento, pode ser que seja a melhor venda sua do dia ou do mês. Como pode ser que aquela pessoa gere uma oportunidade futura para vocês, aquela pessoa tem uma outra empresa, como eu já conheço alguns casos, da pessoa sair de um emprego para entrar em outro através de uma conversa que ela teve com algum cliente. Às vezes a pessoa tem vontade, por exemplo, poxa, eu queria trabalhar com máquina agrícola, porque eu tenho um exemplo disso que aconteceu. E eu trabalho, na verdade, como garçom de restaurante. Daí o cara vai lá, atende muito bem a pessoa, daí o cara fala assim, nossa, você trabalha super bem, cara, você não quer trabalhar comigo? Ah, mas que você trabalha? Eu tenho uma loja que trabalha de vender máquinas agrícolas, porque eu vi que o seu atendimento é muito bom, você sim se encaixar com a minha loja lá da forma que você trabalha. Agora, se o cara vai lá, trata mal, não atende bem, ele perdeu uma oportunidade. Entra naquilo que eu falei para vocês no início aqui, tá? Falando sobre aproveitar a oportunidade. Às vezes o seu bom atendimento, o seu bom jeito de ser com as pessoas, é o cheque em branco que vai vir para você poder assinar e escolher quanto que você quer colocar. Então valorize e seja gentil com as pessoas, faça sempre o melhor, tá? Aproveite a sua jornada, isso é muito importante. Período da Guarda Municipal, um sonho realizado. Eu falo assim por quê? Eu queria trabalhar fardado, era um sonho que eu tinha. Desde criança, eu olhava o pessoal do Exército assim, por quê? Ia pessoas na minha escola, quando eu estudava no Carlinda, tinha um curso que chamava IAB APSEM, era um curso de preparação para a escola do Exército, para ser soldado, para ser sargento, e eu achava muito legal, o cara ia lá fardado, lá, né, de boina assim, eu falei, caraca, eu coloquei naquilo na minha cabeça, eu quero trabalhar fardado um dia. E eu peguei, tinha 18 anos mais ou menos, eu consegui, ganhar, um amigo meu fez esse curso, e ele sobrou as apostilas e ele me deu. Eu resolvi estudar. Estudei durante 3 anos para fazer a Escola de Cadetes do Exército. Fica em Campinas, no caso, chama SPSEX. De lá você já sai segundo tenente, de segundo tenente você vai para Agulha Negras, que é em Resende, no Rio de Janeiro. E era o meu sonho ingressar nessa academia militar. O que eu fiz? Me matei de estudar. 3 anos da minha vida, fui o melhor aluno da escola, só tirava nota boa, sempre fui bom em matemática e péssimo em português. Vocês viram isso, né? Várias palavras erradas, conjugação carnal, não, verbal errada. Isso foi, planejado. Eu falo assim para as pessoas que você tem que se dedicar. Eu dediquei, eu peguei o tempo que eu tinha, porque tem uma professora que falou para mim uma vez, ela é professora de educação artística, era a Dona Silvia o nome dela. Ela pegou e falou para mim, Fábio, quando eu tinha um amigo que fez o exército, e ela contou a história dele, que ela falou que enquanto todo mundo estava brincando na rua, todo mundo estava saindo para a balada, ele estava estudando. E daí ela falou assim, eu estou aqui trabalhando como professora, sou realizada na minha profissão, mas eu tenho vários amigos, alguns estão presos, outros já foram mortos, já morreram, e ele está no exército. Hoje ele é um capitão do exército. Como que ele realizou o sonho dele? Não foi de graça. Tem pessoas que nascem em berço de ouro, tem pessoas que já têm a possibilidade de ter uma renda melhor, o pai às vezes já é médico, facilita a sua vida. Tem pessoas que nunca vão pagar um boleto na vida, eu tenho vários amigos assim no meu círculo social, pessoas que nunca pagaram o boleto e nunca vão pagar na vida. Você olha, o cara tem 30, 40 milhões na conta dele ali, é feliz. Do jeito dele ele é feliz, e às vezes não é, às vezes falta alguma coisa ainda, às vezes falta aquilo que a gente tem. Às vezes falta família, às vezes falta o amor do outro na vida da gente e coisas que nós temos. Então, eu guardei da professora Silva falando para mim que era possível, daí no caso, estudando. Estudei durante 3 anos, fui lá e fiz o concurso. Era todo dia, era uma semana lá em Campinas lá. Resultado, passei. Poxa, vou realizar meu sonho, vou entrar lá no SPSEC. Cheguei lá, é até engraçado, porque eu imaginava, né? Hoje eu treino, faço academia e tal, né? Mas naquela época não tá foto aqui, aquilo era magro até. Mas eu era raquítico, tá, pessoal? Eu pesava 58 quilos quando eu tinha aí, mais ou menos uns... Agora eu tenho 90.
Mas eu teve uma época que eu era, tipo assim, era bem magrinho mesmo, tá? Deixa eu ver aqui, tem gente magrinho, não tem? Você é magrinho, cara, você tá bem. Eu era magro e era o meu sonho fazer o exército. Eu falei, como que eu magro já ia fazer o exército? Cheguei lá, quando eu vi, pessoal, o pessoal que estava lá, que seriam os cadetes, que são as pessoas que já estão estudando, só tinha pessoas de óculos, igual vocês, os caras magrinhos, aqueles caras fortão, bombadão, igual eu tô agora, não passavam nem perto lá. Por quê? O que procura a escola de cadetes? Pessoas inteligentes. São aquelas que vão dar ordem, não são aquelas que vão receber ordem. Então, ou seja, eu estudei, passei. Chegou na hora de ser convocado, eu desisti. Desisti e não me arrependo e faria mais 1000 vezes, 1 milhão de vezes. Desisti pelos meus avós. Hoje eu cuido da minha avó e do meu avô até hoje. Faz 20 anos isso. E eu fiquei por eles, porque daí que eu fui cair minha real. Falei, eu vou embora, eu vou para Campinas, vou deixar minha avó e meu avô. Daí depois eu vou para o Rio de Janeiro. A minha vida seria outra. Eu não estaria aqui dando palestra para vocês talvez hoje. Eu ia estar vivendo uma outra vida do Exército. Eu tenho um amigo que fez, que é capitão do Exército, que é o Antônio Moacir, daqui de Itapeva. Ele fez PSEC, fez AMAN, ele é dono da mineração Fronteira. E esse cara, por exemplo, é um cara que eu converso sempre com ele, a gente jogava Airsoft junto, e ele fala da história de vida dele lá. Exército é igual sacerdócio, é igual quem vai ser padre, é uma vida diferente, é uma escolha que você faz. E eu desisti pelos meus avós, porque chega um momento da vida da gente que é necessário você abrir mão, é necessário você desistir. Quem aqui, tem alguém que é casado já ou não? Ou convive com outra pessoa? Não. Não tem? Beleza, só para mostrar, porque eu sou casado. O casamento é assim, o casamento às vezes você tem que abrir mão em prol do outro. Quando vai casar, às vezes o padre, para quem é católico, o padre chega assim, fala assim, no meu casamento foi desse jeito, o padre perguntou, você está casando por quê? Você sabe? É para você ser feliz? Eu pensei que era, né? Eu falei, eu vou casar, a mulher vai fazer eu feliz, né? Não, você está casando para fazer ela feliz. E ela está casando com você para fazer você feliz. Então daí aí entra o detalhe que eu falei para você, que às vezes é necessário ceder na vida da gente. Quem já namora aqui sabe que às vezes você tem que aceitar, às vezes você está errado, mas você tem que aceitar. A mulher nunca está errada, tá? É sempre o homem, tá bom? Aprendam isso. Mas às vezes você tem que aceitar que você está errado. Às vezes mesmo sabendo que você está certo, você tem que ceder um pouco. Isso se chama relacionamento. Só que esse relacionamento não é só entre o marido e a mulher, o namorado com a namorada, é o relacionamento interpessoal das pessoas. Às vezes no trabalho é necessário você fazer isso, quando vocês forem entrar para quem já está no mercado de trabalho, às vezes você vê o parceiro seu que está trabalhando lá fazendo um monte de burrada, que aquele, você pensa assim, ele é puxa-saco, ele só faz as coisas quando o patrão está perto aqui. E daí você vê ele fazendo as coisas ali daquele jeito, mas você tem que ceder. Às vezes você tem que abrir mão, às vezes de falar a sua verdade que você tem vontade de falar, porque isso não gera atrito, gera conflito, e isso não é bom. Ou seja, a gente tem que ter posicionamento, a gente tem que ser princípios, temos que ter princípios. Aquilo que fere os nossos princípios a gente não deve aceitar, mas é necessário para o relacionamento interpessoal que a gente seja também coerente, tenha coerência, que a gente saiba aceitar às vezes que a gente poderia estar errado. É muito fácil julgar, é muito fácil criticar, é muito fácil apontar o dedo, mas a gente esquece quando está apontando o dedo para alguém, tem outros 3 aqui no caso, né, apontando para a gente também. Então, ou seja, lembrar sempre disso. É fácil você criticar, julgar, falar mal do outro às vezes, mas a gente não vê. Às vezes acontece algumas coisas na minha empresa, às vezes um funcionário, por exemplo, vai lá e faz uma cagada, tá? Errou lá, feio lá. Daí eu penso assim, eu vou chamar a atenção desse cara. Eu falei assim, eu pego e penso, poxa, meu cara trabalhou o mês inteiro direitinho, fez tudo certinho. Agora aconteceu uma coisa que saiu um pouquinho do controle daquilo que era dele, que não foi uma falha, que foi uma coisa adversa. Eu tenho que valorizar aquelas coisas boas que ele fez. Ah, não, mas aquele cara que está trabalhando comigo, que tipo, que aconteceu já, como já tive rotatividade de funcionários, já tive que demitir pessoas, que fazia tudo, às vezes dava alguns erros, fazia algumas coisinhas ali constantemente, alguns erros, algumas falhas. Daí o que acontece? Você tem que cortar, você tem que demitir, você tem que tomar providência, tem que chamar atenção. Mas para uma pessoa que trabalha direito, uma pessoa que faz tudo certo, você vai chamar a atenção dela por causa de uma falha. Isso não acontece, que às vezes vocês não são valorizados desse jeito. Eu sei que às vezes tem pessoas aqui que trabalham, às vezes o patrão lá, por mais que você faça direito, o patrão ainda vai lá e te critica, ele vai lá e chama a tua atenção, às vezes ele não te valoriza. Mas vai chegar um momento da vida de vocês que vai ter alguém que vai valorizar. E pode ser que não seja outra pessoa. Vai ser um momento que você vai descobrir que é você que tem que valorizar você. Eu falei para vocês hoje, a gente tem que dar valor ao nosso tempo, valor aos nossos princípios. A gente tem que simplesmente saber o nosso valor. Ah, poxa vida, eu trabalho hoje, por exemplo, eu tenho lá... Agora de pouco eu acabei de passar um orçamento para um cliente. Ele levou uma placa de... Eu acho que deve ser máquina agrícola para reparo. A gente não trabalha com isso. Daí ele levou lá para mim, lá, deixou com o meu funcionário de manhã, e daí eu fui passar o orçamento para ele. Ele pegou e falou assim, deixa aí ver quanto que fica para consertar, é para trocar um componente de circuito eletrônico, é um microprocessador. Dá para trocar,
só que tem um detalhe. Tem que fazer essa solda, daí para fazer essa solda fica em R$200. Nossa, mas R$200 só para tirar uma pecinha e colocar outra no lugar? Então, daí eu expliquei para ele por que tem os R$200. O microscópio eletrônico que eu uso na loja lá custa R$8.000. A estação de retrabalho que vai se fazer essa solda custa 12, já deu 20. O curso que eu fiz em São Paulo e o meu funcionário fez em São Paulo para aprender a trocar esse componente, a gente gastou em média uns R$15.000. Somando tudo já deu R$35.000. Então, quantos serviços de R$200 eu não tenho que fazer para chegar nesses 35 mil? E é só um detalhe, porque a minha estação de retrabalho que eu tenho na loja, cada vez que eu ligo ela, diminui a vida útil dela. Ela dura em média 8 meses, imagina, a cada 8, 9 meses você tem que gastar 12 mil daí no caso. A gente faz muito serviço, tá? A gente conserta R$400 por mês, então isso se paga. Mas daí eu conto isso porque se eu falo para a pessoa só que é R$200 para trocar o componente, ela tem aquela visão, nossa, mas é tão simples trocar esse componente, é só tirar um e colocar outro. Daí dá vontade de você falar, assim, viu, mas então faz você. Compra lá a maquininha lá de 12 mil, faz o curso de 15, compra o microscópio eletrônico de mais 8 e daí você consegue fazer. É igual agora, tava tendo o morango do amor, né? Quem aqui provou o morango do amor? Eu não provei o morango do amor. Sou uma das pessoas que não provou o morango do amor. Eu vi um vídeo na internet muito engraçado, que as pessoas falam assim, quem aqui fez o morango do amor? Alguém fez em casa? Legal. Saiu mais caro do que comprar, não saiu? A minha esposa falou, eu vou comprar para fazer o morango, vou comprar o leitinho, vou comprar não sei o que lá, o corante, o açúcar. Daí depois você vai pensar, você fala, poxa, o morango do amor, R$15. Daí você vai lá somar tudo lá para fazer 5 morangos do amor, eu gastei 200. E sem contar o tempo, né? Sem contar que não fica o mesmo sabor, às vezes, de qualidade e tal. Tem tudo isso. Mas, porém, tem pessoas que fizeram que ficou melhor do que aquele que é comprado e tá com gosto de queimado, às vezes, né? Eu falei com algumas pessoas, falaram, tava com gostinho de queimado, às vezes. Eu falo assim porque valorização pessoal e profissional, porque eu valorizo o meu serviço. Eu, no passado, quando eu não sabia nem dar preço de quanto era uma formatação, uma instalação de computador, de sistema, hoje eu sei precificar o meu serviço, porque envolve muita coisa. O conhecimento de vocês, hoje eu vendo o meu conhecimento pela internet, tem pessoas que querem saber como eu cheguei onde eu cheguei. Isso que eu estou dando para vocês, que tem pessoas que pagam para poder receber isso, e pagam um valor alto. Tem palestras que eu já dei aqui que pagaram valores para mim poder dar a palestra, e eu queria dar de graça e a palestra só para poder motivar, e a pessoa, não, eu quero te pagar, porque, isso vai acrescentar. Então, o que eu estou dando para vocês hoje é um pouquinho do meu conhecimento que em 20 anos eu consegui conquistar, e me trouxe até onde eu estou hoje. Matrimônio é a base sobre a qual se constrói uma vida de sucesso, uma esposa amorosa e apoiadora é o maior presente que um homem pode receber. Dependendo se for esposa, esposo, da forma que for, você sempre precisa ter alguém que te faça subir o nível, tá? A pessoa que está do seu lado é aquela que vai ou te elevar, ou ela vai te afundar, vai levar você para baixo. Então saiba escolher a pessoa que está do seu lado. E não é só no matrimônio, tem pessoas que vão ser amigadas, tem pessoas que vão conviver junto, mas não aceite pouco de quem estiver com você. Você vai ter que ajudar a pessoa a subir do nível. Entrou ali o fato que eu falei agora de pouco. Você vai casar para fazer o outro feliz, o outro vai casar para fazer o outro feliz. Marido, esposa, esposo, do jeito que for. Tenha ao seu lado pessoa que te eleve o nível. Eu uso esse exemplo aqui como matrimônio, mas é também o contato que você tem nas redes sociais. Você pode seguir uma pessoa que, por exemplo, eu gosto do funkeiro tal lá. Legal, você gosta, curte, eu gosto do sertanejo, eu gosto de rock, eu gosto de pop, eu vou lá, eu gosto do Ed Sheeran. Legal. Mas sigam pessoas que vão acrescentar para a sua vida, tá? Sigam pessoas que naquilo que ela fala no dia a dia dela, faça com que você suba o nível. Não, mas vou pegar só conteúdo motivacional, agora eu vou pegar só Padre Fábio de Mello, Frei Gilson. Não é assim, pessoal. Coloca ela no meio, de repente, até esse tipo de pessoa, mas tem pessoas do meio do funk, tem pessoas do meio do sertanejo, tem pessoas que são influencers. Eu falo que sou um influencer que tento motivar as pessoas a subirem o nível também em todas as minhas postagens. Tem o caso aqui da Itapeva que viralizou, que alguém deve ter ouviu falar, que é o Cauã do Pão, por exemplo. Quem ouviu falar no Cauã do Pão? Aí, ó. É um garotinho que vende pão, tem um vídeo que ele foi na loja comprar um celular lá, daí ele pegou e parcelei o celular para ele, esse vídeo viralizou. Foram mais de 100 milhões de visualizações no Brasil inteiro. Mudou a vida do garoto. Teve um vídeo que eu postei agora no domingo, que viralizou também agora, por causa do meu Instagram tem muitos seguidores, acaba tendo um alcance muito grande. Cada story que eu posto lá tem 8, 10 mil visualizações. E daí, tem um vídeo de um garotinho de 7 anos, eu falo sobre empreendedorismo aqui hoje, e é um garoto empreendedor. Ele está brincando de ser empreendedor, mas ele está mudando a vida dele. Essa semana a vida dele deu um up gigante. Por quê? Ele começou a vender... Pode entrar. Ele começou a vender trufa. Falou para a mãe dele que ele queria ajudar uma criança de 7 anos, chegar para a mãe e falar que quer ajudar em casa. Você fala, isso é crime, exploração, trabalho infantil, tudo, mas ele está brincando de fazer isso.
O que ele faz? Ele estuda, ele brinca, ele é uma criança normal, mas ele tira 1, 2 horas do dia dele e quer ficar lá na garagem, lá para ver se alguém vai comprar alguma coisa dele. A mãe dele foi lá, pegou algumas trufas, fez trufa, comprou alguns pães de mel e colocou para vender na garagem. Uma amiga dela, que é uma pessoa aqui de Itapeva, que é dona de uma imobiliária, que é minha amiga também, mandou mensagem para mim no sábado. Falou assim, mandou para o círculo de amigos dela, mandou uma foto do garotinho sentado numa poltrona na frente da garagem com uma mesinha com algumas trufas em cima. Daí ela pegou e mandou para mim, falou assim, o endereço é esse, se você sentir vontade, vai lá e dá um apoio. Eu fui ver isso no domingo. Eu conheci a mãe do garoto, porque é uma pessoa também assim, bem simples, humilde, a gente já tinha ajudado outras vezes. Eu falei, que legal, o garotinho de 7 anos. Eu peguei e mandei mensagem para a mãe dele, né? Ela não respondeu, mandei mensagem para essa dona da imobiliária, ela falou, ele vai estar lá hoje à tarde de novo. Daí a mãe dele respondeu, eu falei, vou passar aí. Eu fui pegar o dinheiro, daí eu tinha dinheiro para depositar em casa, das vendas do final de semana, daí tinha um monte de nota de 100, de 50 e tal, daí eu falei, vou levar de 20? Falei, não, vou comprar um monte de trufa dele lá, daí eu pego e de repente dou na loja e tal, vou pegar R$100 logo de vez. Ó, pra você ver como é interessante o poder da força de Deus na vida da pessoa. Eu cheguei lá e tinha um potinho, daí tinha uma nota de R$2, umas notas de 50 centavos, e acho que tinha uma de R$5 só. Ele tinha vendido lá, acho que 3 ou 4 trufas ali desde o dia anterior até lá, mas ele estava feliz da vida, porque foi os parentes e tal. Daí eu cheguei lá e comprei trufa, sei que deu R$45, eu acho, entre trufa e pão de mel. Daí eu peguei tudo arrumadinho, era uma mesinha com uma bancadinha, com uma escrita, ele fez do Minecraft, que é uma criança, né? Colocou lá o Minecraft segurando uma trufa, escreveu lá os preços, tudo bonitinho, ele já fala muito bem, tem uma dicção muito boa, já está escrevendo também, com 7 anos. Daí eu peguei na hora de pagar ele, falei, vamos somar quanto que deu? Aí eu fui lá e minha esposa gravando, que eu falei, eu vou incentivar para impulsionar ele depois, que eu faço muita divulgação no meu Instagram de comida japonesa, que nem eu postei esses dias, restaurantes da cidade, eu sempre provo assim, e eu não cobro nada por isso. Eu gosto de fazer com que as pessoas tenham oportunidade de crescer. E tem muitas empresas que estão crescendo através do meu impulsionamento, que é gratuito, orgânico, por causa dos seguidores que eu tenho. Daí eu peguei, comprei essas trufas dele e perguntei quanto que deu. Daí fomos lá, somamos, deu R$48, R$45. Então, R$100 para você aqui e pode ficar com o troco. Mas você continue vendendo daí, tá? Amanhã você vai e continue vendendo as outras. Para mim foi uma coisa simples, natural. Fui lá, peguei R$100 do meu bolso e paguei para ele. Só que esse vídeo tem uma repercussão depois, porque à noite ele foi orar na igreja dele, numa igreja evangélica, e gravaram ele orando. E ele contou que ele tinha pedido no dia anterior que faltava R$100 para ele. Ele queria uma nota de R$100. Ele falou pro pai dele, ele falou, pai, vamos pedir para Deus, vou pedir com fé para Deus, porque eu tenho as moedas, eu tenho a nota de R$2 e a de 5, mas falta uma nota de 100 aí. Deus tocou no meu coração, você sabe, porque eu ia pegar a nota de 20. Eu pensei em pegar de 50. Falei, leva de 100, eu vou comprar bastante lá, depois eu distribuo. E foi porque Deus mandou fazer isso. Às vezes Deus toca no coração da gente, a gente não entende. Às vezes Ele toca no coração da gente, a gente deixa passar, mas Ele está conversando com a gente o tempo todo. Esse vídeo viralizou, ontem foi um rapaz que tem uma farmácia, eu acho que lá na Itaboa, Ribeirão Branco, acho que comprou todas as trufas dele. É o Fernando, ele é primo até do cara que eu treino, que é meu personal trainer, que é o Disciplina Samurai. E ele pegou e comprou todas as trufas, fez um vídeo lá, divulguei o vídeo dele também, outras pessoas estão indo. Daí ontem, foi engraçado porque antes de ver esse vídeo dele, uma empresa que é daqui da cidade, que é a ONI, que tem aqueles mercados autônomos, eles têm um lá no condomínio onde eu moro, e tem um no centro da cidade também, que é aquele mercado autônomo, que você entra lá e tal, e compra sem precisar que ninguém te atenda. E a dona do mercado, ela mandou mensagem para mim ontem, falando assim, que eles querem que ele se torne fornecedor de trufa para ela. Ou seja, trufa e pão de mel. Olha para você ver como é uma corrente do bem. Uma simples ação gera uma reação. Fez com que mudasse a vida desse garoto. A partir de hoje, ele é fornecedor de pão de mel. Um garoto de 7 anos com a mãe dele são empresários hoje. Ou seja, já vai abrir um CNPJ, já vai começar a vender para o mercado, vai ter uma demanda alta porque está todo mundo querendo comprar, ele não está dando conta. A mesma coisa aconteceu com o Cauã do Pão, através de uma atitude. Então eu falo, eu sou influencer, eu quero influenciar as pessoas, mas eu quero influenciar elas a serem melhor do que eu até. Você que está aqui hoje, você pode pensar, o Binho e tal, vou mostrar para vocês aqui. Essa é minha loja, né? Como que a gente fideliza os nossos clientes, o atendimento, tem um aquário ali, a foto da minha esposa, que é feito com aerógrafo, um quadro que eu mandei fazer. Daí ali do lado fica o painel, a loja está lotada, é sempre assim. Agora se eu entrar na câmera da loja vai estar desse jeito lá, toda hora chega gente, a cada 5 minutos está chegando alguém, forma fila. Eu falo assim que devemos ter pessoas na nossa vida, no Instagram, na vida pessoal, que agreguem, que tragam a gente de volta. Aqui foi a ferramenta que me deixou milionário, tá, pessoal? Eu brinco com isso. Isso daqui é um extrator de tártaro. Quem já viu isso daqui, já foi no dentista e já viu essa ferramenta? Levanta a mão, por favor. Aí praticamente todo mundo já viu, né? É um ferrinho comprido assim, eles usam para fazer limpar, tirar tártaro e tal. Essa ferramenta eu falo para os empresários, né? Ela me levou aos 7 dígitos.
O que é os 7 dias? Hoje em dia é o tão sonhado, né? A gente sempre pensa ter o primeiro milhão, né? Hoje, graças a Deus, deu um patrimônio que se elevou a isso, mas com muita luta e muito trabalho, não veio de graça. Eu não fiquei sentado no sofá e Deus jogou para mim, tossas, mala cheia de dinheiro para você. Não. Teve muita noite que eu trabalhei, igual eu falei para vocês, de rodar, ficar 24 horas trabalhando. Teve noites que eu fiquei assim, teve momentos de estresse, momentos difíceis, momentos de tristeza. Eu fui uma pessoa que já passei por depressão no passado. Então, ou seja, tudo isso agregou para a minha vida. Falar sobre depressão, às vezes, principalmente nessa parte da juventude, vocês que estão aqui, ansiedade e tal, virou uma coisa natural até hoje em dia, porque eu era uma pessoa que criticava quem tinha depressão. Uma pessoa que falava assim, isso daí é frescura, quem tem depressão é quem quer se aparecer. Ah, esse negócio de síndrome de pânico, esse negócio que tem, por exemplo, aí a pessoa tem problemas até acontecer comigo. O melhor momento da minha vida, quando estava com a minha casa pronta, com um carro, com condição financeira boa, foi o momento que deu aquele estalo e eu passei por isso. Sair, a gente fala que não existe cura, mas é um dia depois do outro e a gente aprende a viver, tá? Então é basicamente uma cura, a gente escolhe as prioridades, mudou a minha vida, eu sou outra pessoa depois que eu passei pela depressão, já fazem 3 anos, porque eu não estaria aqui dando palestra hoje, se não fosse pelo motivo, porque hoje eu vejo que eu tenho que passar isso para as outras pessoas também. E é difícil de falar, assumir, você fala assim, poxa, porque é uma fraqueza da gente. Mas é difícil de você assumir que você teve. Muitas pessoas têm e escondem, muitas pessoas não conseguem procurar ajuda. E eu pedi ajuda para minha esposa, fui atrás de médicos e tal, psicólogos, e consegui sair dessa. E hoje eu tento falar para as pessoas, eu tenho muitos amigos também que estão saindo. Eu falo assim, é possível, só que você tem que achar um ponto forte, você tem que achar um apoio, tem que ter alguma coisa que te traga, que queira viver esse mundo, que queira fazer você realmente viver. Então é fácil você criticar, até você passar por isso. A ferramenta que me deixou milionário, eu falo por quê? É o extrator de tártaro, deve custar, esse dia eu dei uma palestra para alguns dentistas, eles falaram, é cerca de R$300 isso daí. Beleza, e como uma ferramenta dessa me fez conquistar tanto? Essa ferramenta é a que mais me faz fidelizar cliente lá na loja. Quem tem um celular só para me emprestar, eu não vou abrir nem nada, só para mim mostrar um exemplo aqui, legal. Seu celular é um Samsung, né? Beleza. Fácil, hein, Felipe? Celular aí... Caiu aqui, desculpa, tá? Extrator de tártaro acontece todo dia na loja. Pra você ter ideia, hoje eu vim aqui, ó, 3h20 da tarde, eu saí da loja, eu fiz 6 vezes, tá? E você falar pra mim, nossa, mas quanto você ganhou pra fazer 6 reparos desses que eu vou mostrar pra vocês? Eu não ganhei hoje nada, mas vai virar pra mim mais ou menos uns R$10.000 depois. Nossa, mas como isso? Um negócio que você não cobrou, não ganhou, você vai ganhar dinheiro depois? Fazer pra mais. Chega muita gente lá na loja, lá com o celular igual o dele aqui. Você vai colocar, não carrega. Coloca o carregador, não carrega. Daí você vai olhar, tá cheio de tecido lá dentro, lá parece um ursinho de pelúcia. Eu até brinco com meus clientes, ó, tem um ursinho de pelúcia aqui dentro. Daí a gente pega com o extrator de tártaro, com essa ferramenta, vai lá e limpa, tudo bonitinho e tira ali de dentro ali. Daí você vai lá, coloca para pegar, poxa, carregou, que legal. Tem situações que não dá, tem situações que você limpa e não resolve. Daí você tem que deixar para desmontar, abrir e tal, é outro processo. Mas indo nesse processo de limpeza do conector de carga, quanto que é? Você fez, eu levei em tal lugar, o cara falou que ficava 300 para consertar. Quanto que ficou? Não é nada. Como assim não é nada? Eu fui lá, deixei o celular na assistência do cara, o cara desmontou o meu celular e falou que eu tinha que trocar a peça, eu resolvi trazer para você, agora você fala que não é nada. Não teve custo nenhum, não gerou risco para mim, ou seja, eu não precisei usar a ferramenta, só o extrator de tártaro, álcool isopropíleo eu compro de galão de 5 litros, que dura aí praticamente 1 ano, ou seja, não teve custo, não teve risco, eu não preciso cobrar. Ela fala, nossa, mas como assim você não vai cobrar? Então você está trabalhando de graça. Eu cobro para aquilo que vai envolver risco, vou precisar abrir? Envolve risco, daí tem custo, orçamento. Vou ter que trocar peça? Envolve material, daí tem custo. Eu limpei para a pessoa, eu fidelizei um cliente nessa hora que eu limpei, porque ele vai lembrar sempre disso. Ah, mas tem pessoas que são ingratas, mas ele vai lembrar, uma hora ou outra ele vai falar para alguém que ele foi lá no Binho, alguém já deve ter comentado com vocês, às vezes pode ser que até alguém aqui dentro já passou por isso, ou alguém comentou alguma coisa com vocês, de ter ido lá na loja, chegado lá, eu ter limpado o conector na hora, ter devolvido o celular para a pessoa e às vezes a pessoa fala, poxa vida, ele não cobrou nada. Esse não cobrou nada, ele vai falar para outra pessoa. Essa outra pessoa fala, poxa, quando eu tiver um problema eu vou levar para esse cara também. Só que às vezes o problema dela não vai ser esse. Às vezes o problema dela vai chegar lá na loja, às vezes pode ser uma tela quebrada, um conector de carga quebrado, uma limpeza que não vai resolver. Mas é com essa ferramenta que eu faço. E essa ferramenta eu até ganhei, eu não comprei, eu ganhei de um dentista aqui da cidade. É o segundo extrator de tártaro que eu tenho durante a minha carreira. Eu estou com o segundo desde 10 a 12 anos atrás que eu comecei a mexer com o celular, que foi quando eu saí da informática e fui para o ramo de celular, quando eu trabalhava na guarda municipal ainda. Mas, Fábio, você não está ganhando nada, ganha depois. Porque de um único cliente que você faça esse processo, ele vai falar para 10. Esses 10 vão falar para mais 10, são 100 pessoas. Uma única pessoa te leva a 100 depois. Ah, mas se tivesse levado e você tivesse cobrado? Ele ia ficar feliz do mesmo jeito. Ele pagou por um serviço que você fez.
A gente vê às vezes assim, hoje o que eu faço? As cortesias da loja, eu criei um novo processo. Ao invés de não cobrar, eu dou a oportunidade da pessoa fazer uma doação para uma entidade beneficente. Faz mais ou menos uns 2 meses a gente fez uma doação para a entidade Luz da Visão, depois que eu fiz a escola de Empretec do Sebrae, e a gente doou o valor que a gente arrecadou do que a gente vendeu. A gente conseguiu vender R$7.000 em pão de mel em 3 dias. Daí, ó, pra você ver como a gente faz a conta. Mas se eu estivesse vendendo pão de mel até hoje, tava milionário já também, né? Não tava com tanta... não precisava estar lidando com celular, mas vender pão de mel. Mas é engraçado porque eu tive uma conversa com o dono dessa entidade, que se chama Luz da Visão, e essa entidade é uma entidade de Itapeva que cuida de pessoas que têm problemas que não enxergam. Alguém já ouviu falar em Luz da Visão aqui ou não? É uma entidade da Vila Aparecida, pessoas que têm problema visual que não enxergam, são, por exemplo, cego, surdo, e essas pessoas são assistidas, pessoal, por essa entidade. E daí o que acontece hoje? Essa doação que eu falo, que eu vou fazer a limpeza do conector de carga, ela é opcional, só que é legal. Porque tem pessoas que nunca doaram na vida, pessoas que nunca tiveram experiência de fazer uma doação, e sem contar o valor. Porque às vezes o cara ia pagar 200 para consertar em algum lugar, eu limpo para ele e não cobro nada, e eu dou um cartãozinho para ele que tem um QR Code. E nesse cartão tem uma frase de agradecimento, que ele está ajudando uma entidade. E daí eu dou esse cartão e falo para a pessoa, se você quiser, é uma forma nova de fidelizar clientes. Se você quiser, você pode doar R$10 e vai direto para essa entidade beneficente. A pessoa fica tão feliz, você não tem ideia do quanto isso tem feito bem até para a entidade, porque tem pessoas que vão na loja lá que vai médico, advogado, empresário, juiz, promotor, até o gurizinho que chega lá sem camisa, às vezes todos têm o mesmo atendimento. Eu não trato pessoas com distinção, independente de sexo, cor, raça, nível social. Se chegar lá na loja e estiver igualzinho nessa foto aqui, ó, lotada, se esse cara aqui for médico, ele vai aguardar na fila até eu atender aquela senhora que está lá na frente. Ela só vai ficar 1 hora conversando comigo lá, ele vai ficar na fila também. Por quê? Não é porque... Já aconteceu de chegar uma pessoa uma vez na loja, que é, tipo, muito bem de vida, e passar todo mundo, chega lá na frente, lá, entra na fila, passou, encosta, vê meu celular para mim? Educadamente eu respondo, se o senhor puder aguardar um pouquinho, tem todas as pessoas que estão na fila aqui, eu vou atender o senhor, mas eu vou ter que terminar o deles primeiro. A pessoa não vai questionar na frente dos outros, mas eu sou médico, cirurgião plástico, cirurgião cardíaco. Não, não é o caso de um médico, mas ele não vai questionar isso na hora lá. Mas você tem que também, às vezes, colocar o seu cliente no lugar dele também, tá? O empresário que dita as regras, o dono da empresa ou o funcionário que vai ditar as regras. Então eu falo assim, todas as pessoas devem ter o mesmo atendimento. Seja um celular que eu conserto, por exemplo, lá no valor de R$200 esse de tecla, ou seja um iPhone 16 Pro Max que custa R$10.000, um de 512 GB ou 1 TB, todos eles vão ter a mesma dedicação, o mesmo amor, vou dar o mesmo atendimento para quem for levar também. O seu celular, amigo, como que é o seu nome? Felipe. Obrigado, Felipe. O extrator de tártaro me trouxe isso. Olha para você, como uma simples ferramenta, uma coisa que não tem nada a ver com a minha área, que não é da minha área, que é uma coisa que dentista usa, ela pôde mudar a minha vida, porque eu soube aproveitar a oportunidade em cima disso. E não é porque eu falo assim, mas você faz isso só para chamar o cliente depois. Não, eu faço de forma natural. Hoje eu conto na palestra que é uma forma de fidelizar. Mas isso acontece naturalmente, não tem como eu cobrar por algo, por exemplo, assim, que não teve aquele custo para mim e que não gerou risco para mim. Você tem que fazer a mesma coisa na sua vida. Aproveita a oportunidade. E se surgir alguma coisa do tipo do extrator de tártaro em algum outro tipo de objeto, algum outro tipo de oportunidade, saiba aproveitar também. É necessário oferecer sempre mais, às vezes é preciso perder para ganhar. Já voltando no que eu falei para vocês já hoje, de que às vezes é necessário abrir mão de algumas coisas para poder conquistar outras. Nesse ponto aqui da palestra, eu sempre gosto de falar também sobre um pouquinho de educação financeira. Eu falo assim porque é necessário perder para poder ganhar. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, Bar do Gino. Quem conhece o Bar do Gino? Do Fernando? Legal, todo mundo. Quem já foi no Bar do Gino? Legal. Digamos que eu queira comprar um iPhone hoje 13. Que hora que é agora, Nilson? Só para me controlar? Falta 10. Beleza. Digamos que eu queira, vou adiantar bem rapidinho. A educação financeira funciona assim, ó. Se você guardar isso daqui, você vai conseguir comprar muita coisa na sua vida depois, tá? Vai conseguir conquistar muita coisa na sua vida depois. Eu vou no Bar do Gino, mas eu quero comprar um iPhone 13. Quanto custa um iPhone 13 hoje? R$3.500. É o preço que eu vendo lá na loja, um iPhone novo 13. Ah, não, mas eu quero comprar um seminovo. R$2.500 então. Beleza. Quanto eu ganho por mês? Eu ganho 1.000. Tá, R$1.000, eu tenho minhas custas, eu ajudo no aluguel, eu compro um lanche, eu saio à noite. Beleza, então. Se eu fosse querer comprar um iPhone 13 e quisesse sobrando dinheiro com o que sobra para mim hoje é R$500, seriam 5 meses, né, para poder comprar. Beleza. Mas eu nunca consigo comprar o meu iPhone 13 de R$2.500 porque nunca sobra os R$500.
O que é prioridade para você? Eu vou, por exemplo, no Armazém do Gino todo final de semana. Eu vou lá, visito o Fernando lá, por exemplo, gosto de tomar uma cervejinha, ou eu gosto, por exemplo, de tomar uma Coca-Cola, um suco, e esses R$500 nunca sobram. Por que não sobram? Porque você não está traçando prioridade para a sua vida. Digamos, por exemplo, que eu organize a minha vida, trace uma meta, um objetivo. Eu quero esse iPhone, eu vou comprar um iPhone 13. Quanto custa o iPhone? R$2.500. Beleza. Quanto eu ganho? R$1.000. Quanto que sobra todo mês para mim? Ah, tá sobrando 200, então vai levar um pouco mais de tempo. Qual é a prioridade? O iPhone. Eu não posso abrir mão de ir todas as semanas no Bar do Gino, lá que eu estou indo 4 vezes no mês e eu gasto lá R$200, que eu estou deixando R$1.000 lá praticamente, 4 semanas R$800 todo mês, e mudar isso. O Fernando, quando vê essa palestra, ele fica bravo comigo, porque toda palestra eu uso o mesmo exemplo. As pessoas deixam de ir no Armazém do Gino daí, mas não é assim. Mas é um exemplo só, pessoal, por quê? Eu deixo de ir no Armazém do Gino para poder ficar na minha casa assistindo um filme. Um exemplo, economizei R$200. Ah, daí na outra semana eu vou deixar de ir lá? Não, eu gosto de ir lá. Eu me sinto bem indo lá. Daí eu pego e falo assim, eu vou só 2 vezes no mês. Eu vou gastar R$400 só lá no mês, porque toda vez que eu deixo 200, eu gasto 400 ao invés de gastar 800. Quanto sobrou, pessoal? Se você tinha R$100 sobrando, se você tinha, por exemplo, os 200 que você não gastou, você já tem os 500. Em 5 meses você está com o dinheiro para comprar o seu iPhone de R$2.500. Isso é educação financeira. Educação financeira não se trata só de dinheiro, trata-se de escolhas, de prioridades. Ah, eu quero abrir mão de tal coisa para conquistar outra. Ah, eu quero comprar um carro. Ah, mas parece impossível para mim comprar um carro hoje. Comece a guardar dinheiro hoje que você está... A idade média aqui, qual que é, Nilson, das pessoas? 16, 17. Se você ganha, por exemplo, hoje, digamos que você tem uma bolsa aí, essa bolsa que você ganha de estágio, eu não sei o valor, mas digamos que seja R$300. E você mora com a sua mãe, com o seu pai, você não tem gasto nenhum, e você já tem o seu iPhone, já tem o seu celular e tal. Guarde R$100 por mês só para você ver. Ou aplique esse dinheiro, faça alguma coisa. Ah, quando chegar nos 25 anos, você compra um carro novinho, zero, sem precisar fazer financiamento. Educação financeira é você se programar para as suas escolhas, saber determinar aquilo que é prioridade, tá? Vender presencialmente, vender online, vou pular essa parte, porque é a parte só de vendas mesmo, né, no caso, né, que eu falo assim, o que muda de um para o outro, né? No caso, vender presencialmente, você precisa de prazo bom, precisa ter preço justo e produto de qualidade. Na loja, eu trabalho com peças originais, então é a minha forma de trabalhar, tem tudo um prazo correto para entregar para o cliente, e isso acaba atraindo o cliente. E-commerce é ter boa reputação. Quem vai lá no Mercado Livre, você nunca pula para a segunda página, você vai comprar sempre daqueles que aparecem primeiro, ou seja patrocinado, ou seja porque ele tem uma reputação alta. Eu no Mercado Livre, por exemplo, eu sou Mercado Líder, então sempre aparece entre os primeiros, né? A gente acaba vendendo os nossos produtos. Trabalhe para que o cliente te procure não pelo menor preço, mas por ser o melhor naquilo que você faz. A minha loja, Binho Celulares, ela não é a loja mais barata da cidade quando você vai consertar um celular. Infelizmente, tenho que dizer isso para vocês. Se você quebrar a tela do seu celular, ela não vai ser mais barata. Apesar de que quem está aqui hoje, sempre que precisar do serviço da loja, ela tem 10% de desconto, tá, pessoal? Todas as pessoas que eu dou palestra, eu sempre falo isso. Então, só que daí chega e conte para mim ao vivo na sua palestra. 10% de desconto é bastante hoje. Por exemplo, num serviço de R$100 é R$10, um serviço de 1.000 é R$100 de desconto. Então, aproveitem esse desconto que eu dou para vocês. Lembre-se sempre disso, que sempre aparece, toda semana aparece um lá que eu dei palestra falando, você deu palestra para mim lá, deu desconto? É 10%. A minha loja ela não é a mais barata da cidade. Tá? A minha é a mais cara até, pode-se dizer. Mas é porque eu entrego o melhor produto. Eu busco serviço de excelência. A pessoa que compra na minha loja hoje um celular, ou ela conserta, vou entrar só na parte de conserto, não na venda de celulares, eu vendo iPhone e Xiaomi lá na loja. Mas conserto de celular. Tudo tem garantia de 1 ano. E se acontecer algum problema, você chegar lá e for defeito de fabricação, eu troco para você não tem custo nenhum, eu também não perco nada. É serviço de excelência. Ah, mas tem outras lojas boas. Tem lojas boas na cidade também. Tem pessoas boas trabalhando aqui também. Tem bons empresários na área de celular também. Tem mais de 50 pessoas que mexem com o celular na cidade. Assim como existem maus empresários e maus donos de loja também. Mas ao mesmo tempo, a minha loja, eu pago muito mais caro no produto que eu vendo. Por exemplo, você vai trocar uma tela, por exemplo, de celular lá. Daí tem a tela paralela, tem a tela importada, daí tem a tela premium e tem a tela original. A importada é 100, a paralela custa 200, a premium custa 400 e a original custa 700. Preço de custo. Daí você fala, chegou na loja, eu quero uma tela, por exemplo, quebrei a tela do meu S24 Ultra que eu troquei semana passada, por exemplo. R$3.700 o valor de uma tela, o celular custa 7. A tela é metade do preço. Mas tem no Mercado Livre essa tela por R$1.000. Por que você não monta? Primeiro, não tem qualidade, vai gerar descontentamento depois, porque a pessoa vai ficar feliz só com o preço. Ela fala, nossa, paguei R$1.000, o Binho lá cobra quase 4. Daí ela leva o celular na casa dela, ela vai começar a mexer, começa a abrir um monte de coisa sozinho. Daqui a pouco ela vai acender a tela não acende. Daqui a pouco ela vê o celular tá reiniciando, daí vai digitar uma letra, não entra.
automaticamente essa pessoa ficou o quê? Descontente. Eu prefiro ser taxado como caro, mas entregar serviço de qualidade, do que ser barato e entregar lixo. A gente fala assim, a gente não deve. Eu falo assim que dinheiro não dá em árvore, então a pessoa merece sempre o melhor. O celular chegou na loja, eu cobro muito isso dos meus funcionários, tem que sair melhor do que entrou. Então o serviço de excelência, ele é assim. Quem compra, por exemplo, essa camisa aqui, ó, essa aqui é uma camisa da Brookfield, a calça da Brookfield. Tem outras camisas mais baratas, por exemplo, essa camisa que custa 500, a calça custa 500, beleza. Eu gosto de me vestir bem. Eu nunca tive condições de ter uma roupa assim. Hoje eu tenho. Mas daí você vai falar, mas tem a marca, você pode comprar igualzinhas aqui lá na Santa Ifigênia que custa R$20. Pode ser que ela dure, pode ser que ela aguente, mas vai que você pega na primeira mexida, rasgou já. Ah, beleza, não. Pega lá o sapato, saiu a sola do sapato. A primeira lavada já ficou de outra cor, já era vermelho e ficou rosa. Então, qualidade, pessoa que entrega, marca, nome. A marca Binho Celulares hoje é uma marca registrada. Ninguém pode usar a marca Binho Celulares mais porque eu registrei ela. Está registrada no INPE. Por quê? É uma marca forte. Na cidade, como eu perguntei já hoje, quem já conhece o Binho, já ouviu falar do Binho? Vocês já ouviram falar. Pode aparecer outro Binho na cidade, abrir outra loja Binho, mas não vai ser sinônimo de sucesso, assim como vocês também. Em tudo que você for fazer na sua vida, vai depender só de vocês entregarem o melhor sempre. O início de um grande projeto que envolve vários cursos, que é o Segredo da Vida, né? É o curso que eu falei para vocês que é um curso que eu vendo. Quem tiver interesse em conhecer depois, comece a me seguir lá no Instagram, lá, porque eu falo praticamente quase todo dia sobre esse curso. Não é maçante, eu não tento vender ele, eu tento fazer com que as pessoas mudem de vida. Esse curso, pessoal, ele é um curso que vai envolver vários outros agora. Tem um curso de massoterapia, um curso que vai ser de disciplina samurai, no caso, que é um curso sobre fitness, para quem deseja ter uma vida fitness. E tem alguns cursos da minha área, que é na área de celular. Esses cursos já estão sendo lançados, alguns já estão, inclusive, sendo vendidos. O Segredo da Vida. Agora só para encerrar, tá? Eu vou contar o que é o brinde depois que o Enilson vai sortear entre vocês. Obrigado por se comportarem, tá? Valeu. Todo mundo ficou quietinho. Nossa, parabéns para nós, ó. Parabéns. Mas não acabou. Agora é a parte mais importante, tá? Só 3 minutinhos. O Segredo da Vida. Tudo que eu falei para vocês pode se concretizar. Tudo que eu disse para vocês é aquilo que eu sou. Tá? É do fundo do meu coração. E eu desejo do meu coração o melhor para todos vocês. Se hoje eu tenho uma condição financeira boa, eu desejo melhor ainda para vocês, que no futuro vocês venham numa sala de aula igual essa e possam dar testemunho da vida, que não foi uma palestra, que é o testemunho da minha vida para vocês. Que vocês possam dar testemunho da vida de vocês também, para que outras pessoas possam crescer e mudar a vida. No curso O Segredo da Vida é um curso básico que eu dou, em que eu ensino as pessoas a conquistarem os seus objetivos, seus sonhos e metas, e tudo aquilo que é desejo do seu coração. Eu vou simplificar ele aqui depois. Até quem quiser, entra no Instagram que eu mando o livro desse curso de graça daí, tá? Eu mando em PDF para vocês, que é uma introdução a esse curso. O curso ele é vendido, hoje custa R$100, mas o livro eu dou de graça para vocês. Seria um livro de R$20, eu te dou de presente. É um presente meu para vocês. Tinha o QR Code até para escanear, eu não deixei nesse slide, daí que era para vocês poderem acessar já o PDF direto. Mas eu quero ter o contato de vocês. Se vocês entrarem lá e falar, viu, assisti sua palestra, eu quero o livro, eu te mando. Ele é uma introdução que conta como funciona para você conquistar os sonhos, como eu consegui conquistar todos os meus sonhos. Até eu fui sair hoje lá, estava meu papelzinho lá das metas minhas de 2025. Eu traço as minhas metas em papel. Eu cato um pedaço de papel lá, vou lá e escrevo todo mês de janeiro, fevereiro, escrevo. Eu quero um HD novo para eu usar na loja. Faça isso vocês, tá? Guarde essas palavras. Pode ser o mais importante, tudo que eu falei pode ter sido baboseira. Mas isso daqui pode mudar a vida de vocês, porque sempre tem alguém que manda mensagem depois falando que já faz. Pega um papel, vai lá e escreve lá o que eu quero para esse ano da minha vida, o que eu quero de objetivo, o que eu tenho vontade de ter. E não existe sonho impossível de ser realizado. Eu tenho lá na minha loja, lá para quem já foi, eu tenho um quadro assim, bem do lado do aquário lá, que tem vários papeizinhos colados na parede, lá meta 2015, esse desde o ano que eu casei, eu fazia antes, mas eu contei para minha esposa só depois que eu casei, senão ela ia achar que eu era louco, então eu não contei antes daí. Ela fala, como que funciona? Eu quero uma Ferrari, vou lá, coloco no papel, daqui a pouco tá a Ferrari na porta da casa. Não é assim, mas é mais ou menos assim, tá? Tudo aquilo que é desejo do seu coração você pode conquistar, não existe sonho impossível. Eu, por exemplo, em 2015, eu coloquei lá que eu queria um Onix. Em 2017, eu já fui para um Kicks, que já era 3 vezes o valor do Onix. Ah, beleza, então. Em 2018, eu estava com uma Mercedes, já de R$200 mil em 2018. Falei, poxa vida, dá para conquistar qualquer coisa, né? Hoje eu tenho R$500 mil em carro. Eu vendi um Opala que eu tinha restaurado agora recentemente, que é um carro de valor altíssimo também, que eu andava com ele pela cidade. E daí, fala assim, mas como isso é possível? Se você quer realizar sonho, tem que trabalhar, é lógico. Mas tem que fazer com que o universo devolva para você também. O segredo da vida ele consiste em você almejar as coisas do alto, que é o que está na Bíblia, porém, você tem que mentalizar isso e querer para a sua vida.
Se você pegar uma meta do seu sonho, depois vocês me contam daqui a alguns anos, tá? Tenho certeza, porque já tem pessoas vindo me procurar, já de palestra que eu dei há 2 anos, falando que as coisas estão acontecendo, porque colocou em prática. Ah, eu tenho vontade de ter tal coisa, eu quero um iPhone 16 Pro Max. Anota no papel lá e viva aquilo dali. Imagine ele para você. Só que continue vivendo. Continue fazendo o seu trabalho, continue estudando, continue fazendo suas coisas, mas sempre olhe no papel lá. Eu estou trabalhando para isso, eu estou correndo atrás disso. Se for desejo do seu coração. Para mim não é. Eu uso o Xiaomi. Tá aqui, ó, meu Xiaomi ali bonitinho. Eu não uso iPhone. Para quem tem vontade de ter um iPhone, ter um Xiaomi, ter um celular bom. Ah, eu quero ter uma bicicleta top. Ah, eu quero um PlayStation 5. Coloca no papel. Isso é de graça para vocês, tá? É o que eu apresento no meu curso, que tem 16 aulas, mas eu estou simplificando para vocês aqui, bem curtinho. Coloca no papel, mentaliza e deixa no local visível para você ver depois. Todo dia você vai lá e dá uma olhadinha. Quando você menos imaginar, hoje teve um cara que me marcou no Instagram porque ele bateu uma meta gigante, uma coisa absurda de um serviço que ele fechou, de um contrato que ele fechou, ele tem uma construtora. E ele comprou o meu curso, ele veio do Rio de Janeiro, comprou o meu curso recentemente, está morando aqui em Itapeva, e ele pegou e falou hoje, mandou uma mensagem para mim, me marcou lá contando que ele bateu essa meta, que era uma das metas mais difíceis que ele tinha. Às vezes ele fechou uma casa de 1 milhão lá e está feliz da vida por causa disso. Eu não preciso perguntar o que é. Porque tem metas do coração, não envolve valor, não envolve dinheiro. Metas do coração, ela pode ter um custo de R$1, pode ter nenhum custo, como algumas coisas, como pode ter um custo absurdo, que você imagina assim, uma Ferrari. Só que tem que ser desejo do seu coração. Coloca no papel, mentaliza aquilo, viva em cima disso, mas não deixe de viver o processo. Tudo o que você quiser na sua vida e que for desejo do seu coração, você vai realizar. Eu sou exemplo vivo disso. 20 anos atrás, eu era um borracheiro. Hoje estou aqui podendo falar para vocês sobre a minha possibilidade. Tudo que eu falei que envolvia dinheiro, falando sobre carro, falando sobre casa, condomínio fechado, tudo isso, não é para mostrar valor dinheiro. É para mostrar que a gente tem que ser rico das coisas que o dinheiro não pode comprar. Porque desde o começo, o meu slide da palestra começa com a minha família. Então as coisas que não podem ser compradas, que não envolvem dinheiro, são as mais valorosas que a gente tem. Valorize o amigo, valorize a família, valorize o pai, o irmão, o professor e as pessoas que agregam para a sua vida. O brinde que eu falei para vocês é uma caixa de som, daí no caso, tá? É dessas estilo JBL, é da IG, eu tenho para venda na loja lá, eu vou dar uma para vocês, depois ele vai fazer o sorteio, faz em sala de aula com calma depois. Daí quem ganhar, você me avisa depois e daí pede para retirar lá na loja, que é legal se for lá daí para conhecer a loja, se não conhecer ainda. Pessoal, fica meu agradecimento a vocês, minha gratidão, Enilson, tá bom? Para vocês. Pelo tempo que vocês disponibilizaram para mim, porque às vezes é meio cansativo, vocês às vezes já têm a aula de vocês e está aqui ouvindo eu falar, mas eu espero que agregue. Aquilo que eu falei no comecinho, que uma frase que eu diga possa agregar para a sua vida é muito importante, tá bom? Meu agradecimento a todos, espero ter outra oportunidade um dia de vir conversar com vocês de novo, tá? Obrigadão. Valeu, meu senhor. Obrigado, viu, cara? Eu agradeço pelo amor de Foi Deus. muito, cara. Valeu mesmo, cara. Em cima! Viu só? Foi bom você ter falado sobre o tempo? Em cima! Gente,